Ou falar um pouquinho do Manuel de Barros, assim, me dá uma grande emoção, porque foi um poeta que eu descobri um pouco tarde, eu conheci quando eu tinha praticamente já 50 anos, hoje eu estou com 71, né? Então eu conheço há 21 anos, mas foi um cara que quando eu peguei a obra, eu debulhei. Eu fui desde a parte da poesia clássica dele, quando ele fazia apenas poesia metrificada, rimada, né? Até os primeiros poemas dele, em que ele vai se libertando, até que o momento que a linguagem dele se liberta completamente de qualquer referência em relação à literatura que existia no mundo. Né? Uma poesia nova, inovadora, inteligente, sensível, né? Não é à toa que os nossos poetas ficaram todos admirados com a poesia desse pantaneiro. O Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, no dia 19 de dezembro de 1916. Filho de... O pai dele era João Venceslau de Barros e da Alice Pompeu Leite de Barros. Ele passa boa parte de sua infância em um colégio interno em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Seu primeiro livro, Poemas Concebidos, Sem Pecados, de 1937, é de 1937, sim, com certeza. Daí ele muda-se para o Rio de Janeiro e se gradua como bacharel em Direito. Em 1942 ele publica seu segundo livro, Face Imóvel. E, em 1946, poesia. Essa primeira fase da poesia do Manuel de Barros, ela é bastante formal. É bastante formal. Mostrava um ou outro traço do que ele viria a ser como poeta, mas se você conhece, por exemplo, a poesia da última fase da vida dele e você volta para essa primeira fase, você fica assim até meio perdido, porque não parece a mesma pessoa, né? Na década de 60 ele casa-se e retorna à região centro-oeste, dessa vez para o Mato Grosso do Sul, estabelecendo na capital Campo Grande e passando a viver como fazendeiro e criador de gado. Em termos cronológicos, o autor pertence à terceira geração modernista de 45, assim como João Cabral e Guimarães Rosa, marcado pelo apuro estilístico e pouco apego a padrões estéticos, né, pré-estabelecidos. Contudo, os especialistas preferem não classificar sua poesia especificamente como modernista ou de vanguarda ou pós-moderna, afirmando que se encontra além de rótulos e padronizações, dada a sua espontaneidade um tanto primitiva, manifestada por meio de versos extraídos da realidade imediata, sobretudo a natureza e a infância. Ele lança mais de 20 livros, como Compêndio para o Uso dos Pássaros, Gramática Expositiva do Chão, Matéria de Poesia, O Guardador de Águas, Retrato do Artista Quando Coisa, O Fazedor de Amanhecer, e recebe por esses livros diversos prêmios e reconhecimentos, entre eles Orlando Dantas, em 1960, da Fundação Cultural do Distrito Federal, o Prêmio Nestlé, Cecília Meirelles, Academia Brasileira de Letras, em 2000, etc. Em 2014, no dia 3 de novembro, falece em Campo Grande em decorrência de síndrome da disfunção múltipla de órgãos, passando à posteridade como um dos maiores poetas brasileiros da história recente da nossa literatura. Em 1986, o poeta Carlos Drummond de Andrade declarou que Manuel de Barros era o maior poeta brasileiro vivo. Antônio Weiss, um dos mais importantes filólogos e críticos brasileiros, escreveu: a poesia de Manuel de Barros é de uma enorme racionalidade. Suas visões empíricas, oníricas, num primeiro instante, logo se revelam muito reais, sem fugir a um substrato ético muito profundo. Tenho por sua obra a mais alta admiração e muito amor. Então eu vou ler eu separei alguns trechos para vocês, né, da poesia de Manuel de Barros, porque é incrível. Pegar um livro dele é uma coisa maravilhosa. Você entra num estado de espírito, você fica num estado de espírito assim, meio etéreo, assim. Porque é muita beleza, é muita descoberta que você vai fazendo através da linguagem. Ele brinca com a linguagem, ele não leva nada a sério e por isso mesmo parece que tudo é sagrado, parece que tudo é de uma origem espiritual, divina, né? Então, mas vejam algumas coisas importantes no que ele fala, né? Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada,
mas só a poesia é verdadeira. O meu amanhecer vai ser só de noite. Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceito como sou, eu não aceito. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. Um girassol se apropriou de Deus. Foi em Van Gogh. Não tem altura o silêncio das pedras. Então vocês vejam o tipo de ensinamento que ele passa em seus poemas. Claro que todas essas frases que eu falei são excertos, né? São partes de poema. Vocês vão à obra dele, se encantem mesmo, já tem para PDF gratuitamente a obra completa dele, né? É só procurar no site e baixar o PDF da obra completa. É um poeta que vocês vão ficar simplesmente maravilhados com a sua obra. Podem acreditar no que eu estou dizendo, né? E agora eu vou fugir um pouquinho do que eu estava fazendo, porque eu vou envolver poetas curitibanos atuais com um poeta moderno, um dos poetas mais importantes da Holanda, entendeu? Que nós traduzimos para a língua portuguesa agora recentemente, né? Um poeta holandês chamado Gerrit Komrij, laureado em sua terra como poeta oficial. Ele recusou toda a liberdade do verso livre e não deixou de aproveitar toda a contribuição e beleza das formas fixas. Eu gostaria que vocês assistissem a série de vídeos dos seus poemas, né, que eu, Roberto Prado e Sérgio Villa-Lobos traduzimos, né? Se você for no site do Rádio Caos, né, se você quiser ouvir a série inteira, você pode procurar na internet radiocaos.com.br. Ele estreou na literatura em 1968 com o livro Hemisférios de Magdeburgo e outros poemas, que atraiu logo a atenção pela poesia contracorrente, né, rimada em formas fixas e repletas de ironia e humor surrealista. O Gerrit é engraçado, sabe por quê? Porque ele resolveu ser um poeta clássico, agora, modernamente. Ele adotou o verso clássico, né, os versos sáficos e heróicos, né, nos mesmos modelos que eu apresentei aqui para vocês, dos decassílabos, né, os poemas alexandrinos, né, de 10 sílabas e não o de 12, da tendência espanhola. Né? E, no total, ele publicou cerca de 12 livros, reunidos mais tarde em todos os poemas até ontem, em 2004. Foi um crítico e colunista ímpar, compilador de antologias definitivas da poesia holandesa e sul-africana, um tradutor produtivo de obra dramática, da obra dramática de Shakespeare, por exemplo, e autor do teatro, de ensaios, romances. Foi o primeiro poeta laureado holandês, chamado de poeta da pátria. Esse cargo ele ocupou por 5 anos, né? Com muito brilho, sem abrir mão do seu jeito despojado e irreverente. Ele era um poeta gay, né? Ele vivia com um rapaz, e ele sofreu muita pressão, porque ele era muito cáustico nas suas críticas, né? Então ele vai morar em Portugal, né? E fica lá, só volta bem velhinho para morrer novamente, né? Vamos ver agora um poema na tradução que fiz com Sérgio Villa-Lobos e Roberto Prado, que se chama Pavor. De modo distraído nasce o verso. Algumas letras de agradável forma. Naturalmente linhas chegam perto. Quietas, sabem que o raio a casa torna. Na espera, aparas mortas, letras, riscos, surgem sem que ninguém saiba da causa. Escaramuças gritam entre escritos,
Consoantes sussurram após a pausa. Surge então algo, quase uma mensagem. SOS de um paraíso ao longe. Pela cortina, o medo da visagem. Feche seus olhos. Tenha tino hoje. Não desafie a tempestade nu. Restrinja-se ao seu A, E, I, O, U. Vamos dar uma olhadinha na primeira estrofe desse poema. Este é o Gerrit Conde, bem apessoado, né? Ele dialogou conosco. A gente se apaixonou pelos poemas dele, realmente poemas maravilhosos. Ele nasceu a 30 de março de 44, deve ser Winterschelde, na Holanda, não sei como é que se pronuncia essa palavra, onde os seus pais se abrigavam dos bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Ele faleceu em 2012, né? O poema que eu li para vocês tem essa primeira estrofe. Vocês vejam aqui que mantém mais ou menos a mesma forma de alguns que eu já apresentei aqui, né? Versos decassílabos clássicos, versos rimados, ó, verso com perto, forma com torna, né? Todos os versos são decassílabos, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... desculpe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o distraído, depois 9, 6, 7, 8, 9, 10, né? 1, 2, 3, 4, aqui muda para o verso sáfico, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 sáficos, 1 heróico e finalmente acaba com 1 heróico, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matemática perfeita, rimada. Essa dificuldade que nós encontramos para fazer a tradução fica maior ainda quando vem de outra língua. Vocês não imaginam cada pacal de bico que a gente levou nessas traduções. Mas vale a pena vocês conhecerem. Vão lá no Rádio Caos, né? É um programa curitibano de rádio que é apresentado no mundo todo, pessoal. Sucesso, né? No mundo todo. Tem várias rádios espalhadas pelo mundo que levam toda semana os programas que são feitos aqui em Curitiba. E a Rádio Caos preparou essa série, né? Nós fizemos isso logo após o Hércules, que nós fizemos também, vocês podem encontrar lá na Rádio Caos, né? Os 12 trabalhos de Hércules, que eu fiz junto com a Mônica Prado Berger, com o Sérgio Villa-Lobos e o Roberto Prado, né? Cada um fez 3 trabalhos. Então vocês encontram lá também, se vocês quiserem ver o trabalho mais profundamente da gente, né? Vocês conhecem lá muitos poemas que a gente gravou para a rádio e, em especial, o especial Gerrit Conrad, né? E o especial Os 12 Trabalhos de Hércules. Agora, nós vamos falar um pouquinho... tá aqui o endereço, ó. Se vocês quiserem procurar, né, tá aqui o link, depois eu vou passar para vocês por escrito, quando você fizer a tua inscrição. Todo esse filme, ele foi feito para que você tenha um universo dentro da cabeça quando você for lá sentar comigo, lá no Palácio Garcês, ali bem no centro de Curitiba, né, onde funciona a Uninter. No 7º andar, nós estaremos fazendo 2 oficinas, atendendo 30 alunos de cada vez, né? Serão 2 horas, das 8h30 às 10h30 para os primeiros 30 e das 10h30 ao meio-dia e meio para os outros 30, onde nós trabalharemos poemas, onde nós faremos uma oficina onde você vai desenvolver talvez algum verso, vamos ver como é que você vai sair, como é que você compreendeu essa matemática da poesia. Tudo isso nós vamos conversar pessoalmente e cada um vai apresentar a sua dificuldade. Para fazer essa oficina, você se inscreve, tem o meu site, você se inscreve lá, você encontra lá a inscrição para a oficina, e ao fazer essa inscrição, você ganhou já 2 livros. Desses 3 que estão aparecendo agora, você pode escolher 2. É Os Bêbados Amam Demais, que já tem agora ele traduzido para inglês e português, são bilíngue, o Eu, Aliás, Nós, e o Poemas de Amor Ainda, que é uma reunião dos poemas que eu fiz no Facebook. São quase 300 poemas ali, um catatal. E você pode escolher 2
porque isso vai te ajudar nos trabalhos que nós vamos fazer na oficina. Muito bem. Então, vocês já sabem que essa oficina é barra pesada. Você vai aprender muita coisa, pode ter certeza. Poesia é uma coisa maravilhosa. E quando ela começa a fazer parte da tua vida, você nunca mais para de sonhar. Vamos dar uma olhadinha agora nos poetas curitibanos.